Boa tarde, caro docente, caro colegas. Hoje vou apresentar a norma da contabilidade de relato financeiro número 14, que trata dos ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, que são recursos muito importantes para as empresas porque geram benefícios econômicos, mesmo sem possuírem formas físicas. Durante esta apresentação vou explicar o conceito, reconhecimento, amortização, entre outros. Dando continuidade a essa apresentação, nós temos cá com uma estrutura de âmbito, conceito de ativos intangíveis, identificação e controle, reconhecimento e mensuração, ativos gerados internamente, mensuração após reconhecimento, vida útil, amortização, perdas por imparidade, abates e alienações e divulgações. Como objetivo, esta norma apresenta, esta apresentação desta norma está organizada, o objetivo desta norma tem como principal objetivo definir a forma correta de contabilizar os ativos intangíveis. A norma estabelece critérios para determinar quando o ativo deve ser reconhecido, como deve ser mensurado inicialmente e posteriormente e como deve ser registrado as amortizações e imparidades. O objetivo final é garantir que as demonstrações financeiras apresentem informações fiáveis e transparentes. Tenho aqui um exemplo prático. Quando uma empresa compra um software de gestão, a norma explica como esse software deve ser registrado na contabilidade. O âmbito da norma. O âmbito indica os ativos aos quais a norma se aplica e aqueles que estão incluídos na norma 14. Aplica-se a software, patentes, direitos do autor, licença e marcas comerciais. Não se aplica a ativos financeiros, recursos minerais, goodwill e goodwill tratados por outras normas. Aqui tenho um exemplo da base do âmbito, que uma empresa que compra uma licença de utilização de um programa informático deve aplicar a norma 14 obrigatoriamente, porque é a base do âmbito. Conceito de ativo intangível. Um ativo intangível é um recurso não monetário, sem substância física. Apesar de não podermos tocá-lo, ele possui valores econômicos para a empresa. Além disso, deve ser identificável, controle pela entidade e capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Temos exemplos de software, patentes, marcas registradas. Dando continuidade, aqui teremos o subtítulo do conceitos de ativos intangíveis. Um ativo intangível é um recurso não monetário sem substância física.
Apesar de não podermos tocá-lo, ele possui valor econômico para a empresa. Além disso, deve ser identificável, controlado pela entidade e capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Temos como exemplo, como eu disse anteriormente, software, patentes, marcas registradas e franquias. Identificação do ativo intangível. Para ser considerado um ativo intangível, ele deve ser identificável. Isso significa que pode ser separado da empresa e vendido ou transferido. Também pode resultar de direitos legais ou contratuais. Temos como exemplo, para esclarecimento dessa base, que uma patente pode ser vendida a outra empresa, por isso é identificável. Controle e benefícios econômicos. A empresa precisa controlar o ativo e os benefícios que ele gera. Se não houver controle, não pode ser reconhecido como ativo. Benefícios econômicos. Por si só, ele aumenta, temos cá o aumento das vendas, redução de custos e vantagens competitivas. Para mais esclarecimento dessa base, como exemplo, temos um software que automatiza tarefas, reduz custos operacionais. Reconhecimento dos ativos intangíveis. O ativo será reconhecido quando existirem benefícios econômicos futuros prováveis e quando o custo pode ser medido com fiabilidade. Temos um exemplo: se uma empresa compra uma software por 500 e esta utiliza durante vários anos, ele deve ser reconhecido como ativo. Aquisição separada. O custo de ativo inclui o preço de compra, impostos não recuperáveis e custos diretamente atribuíveis, que por si só eles incluem honorários profissionais, custos de testes, custos de preparação, e também não incluem formação, publicidade e custos administrativos. Seguida temos o goodwill gerado internamente. O goodwill apresenta a reputação da empresa quando é gerada internamente. Não pode ser reconhecido como ativo porque é difícil medir o seu valor com fiabilidade. Dando um exemplo, uma empresa muito reconhecida pode ter uma reputação, mas não consegue medir exatamente esse valor. Ativos intangíveis gerados internamente. A norma está dividida em pesquisa e desenvolvimento. Quanto à pesquisa, sempre são considerados despesas. Quanto ao desenvolvimento, podem ser reconhecidas como ativos se cumprir determinados requisitos. Mensuração após reconhecimento. Depois de reconhecimento inicial, a empresa pode utilizar o modelo de custo ou o modelo de revalorização. Explicada a vantagem e desvantagem de cada modelo. Vida útil do ativo intangível.
A vida útil apresenta o período durante o qual o ativo gerará benefícios, como determinado, tem prazo definido, indeterminado, não possui prazo prováveis. A 7424, ativos intangíveis, a 140 mil, o histórico pelo valor recuperável. É acréscimo dizer o que são ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são recursos econômicos que não possuem existência física, mas têm um valor para a empresa e acumulam gerações de receitas futuras. O contrato dos ativos tangíveis, como edifícios, máquinas e viaturas, os ativos intangíveis não podem ser vistos ou tocados. Temos exemplo de software de gestão, marcas comerciais, patentes, direitos do autor, licença franquias, direitos de exploração. Hoje muitas empresas possuem mais valor nos seus ativos intangíveis do que nos seus ativos físicos. Exemplo, a empresa de tecnologia depende mais dos seus softwares e marcas do que de edifícios ou equipamentos. A importância dos ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são importantes porque acumulam a competitividade da empresa, melhoram a imagem da organização, geram receitas futuras, protegem inversões e reconhecimentos, facilitam a expansão dos negócios. Sem esses ativos, muitas empresas perderiam vantagens no mercado. Por que foi criada esta norma? Antes de existir a norma, muitas empresas registravam ativos intangíveis de formas diferentes. Isso causava falta de uniformidade, dificuldade de comparação entre empresas, demonstrações financeiras menos fiáveis. A norma 14 surgiu para criar regras comuns e melhorar a qualidade das informações contabilísticas, para organizar e esclarecer todas as bases que a norma requer como formas detalhadas. Como características do ativo intangível, para ser considerado ativo intangível, deve possuir identificabilidade, pode ser separado à empresa. Temos o controle, a empresa deve controlar os benefícios futuros, benefícios econômicos, deve gerar receitas ou reduz custos. A ausência da substância física, não possui forma lateral. A diferença entre ativo e intangível. Ativo intangível. O ativo tangível possui forma física e o ativo intangível não possui forma física. Temos exemplos de ativos tangíveis: máquinas, viaturas, edifícios, equipamentos. As intangíveis temos softwares, patentes, marcas e licenças. São coisas que não podemos tocar, mas os tangíveis possuem formas físicas. Essa comparação costuma ser muito perguntada pelas empresas ou são exatamente usadas pela norma. O reconhecimento é uma das etapas mais importantes. A empresa só pode reconhecer um ativo intangível quando existem benefícios econômicos futuros prováveis. O custo pode ser mensurado com fiabilidade. Caso contrário, o gasto deve ser reconhecido como despesa. Benefícios econômicos futuros. O benefício econômico futuro pode surgir através de aumento de receitas. Temos um exemplo: uma patente exclusiva permite vender um produto sem recorrência. Redução de custos. Temos um exemplo também: um software reduz o número de trabalhadores necessários, melhorou a eficiência. Sistemas autorizados aumentam a produtividade. O goodwill apresenta o valor adicional associado à reputação da empresa. Pode resultar de boa imagem, carteira de clientes, qualidade de produtos, localização privilegiada.
Por que não pode ser reconhecida quando é gerada internamente? Porque não pode ser separado, é difícil medir o seu valor, não exige fiabilidade suficiente. Pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa procura novos reconhecimentos em estudos, como exemplo de estudos científicos, investigações laborais, procura de novas tecnologias. Em todos os gastos são desperdício. Desenvolvimento. Transforma os resultados de pesquisas em produtos ou processos. Temos, exemplo, criação de software, desenvolvimento de medicamentos e a produção de novos equipamentos. Pode ser reconhecido como ativos se cumprir os requisitos da norma. A vida útil. A vida útil apresenta o período durante o qual o ativo produzirá benefícios. Pode ser determinada quando existem limites reconhecidos. Tem um exemplo de licença válida por 10 anos. Determinada, não existem limites previsíveis. Uma marca muito forte no mercado. Fatores de influência à vida útil. Temos como evolução tecnológica, concorrência, mudanças legais, amortização. A amortização é um processo de distribuição do custo do ativo ao longo da vida útil. O objetivo é refletir o consumo de benefícios econômicos e evitar sobreavaliação dos recursos. Métodos de amortização. Temos como revisão linha reta. O valor é distribuído igualmente todos os anos. Temos exemplos de software que é equivalente a 100 mil, a vida útil de 5 anos, a amortização anual é de 20 mil. Cotas descritivas. É maior amortização nos primeiros anos, usada quando o ativo perde valor rapidamente. Unidade de produção. Baseia-se na utilização efetiva do ativo. Imparidade. A imparidade ocorre quando o ativo perde o valor. Ou seja, as causas: obsolescência tecnológica, redução de procura, novos concorrentes, alterações legais. A consequência da imparidade por si só, ela diminui o valor do ativo, reduz o lucro da empresa, torna as demonstrações financeiras mais realistas. Como a revisão da imparidade, quando o valor recuperável aumenta novamente, parte da perda pode ser revertida. O objetivo é refletir a recuperação do valor econômico do ativo. Quanto à revisão e à importância da divulgação, a divulgação permite que os investidores compreendam a situação da empresa, credores avaliem riscos, gestores tomem melhor decisão. Vantagens destas normas: uniformiza procedimentos contabilísticos, aumenta a transparência, melhora a comparabilidade, fortalece a confiança dos investidores, reduz informações financeiras mais fiáveis. Os desafios da aplicação da norma é determinar a vida útil, avaliar benefícios futuros, calcular as imparidades, mensurar ativos gerados internamente, encontrar mercados ativos de revalorização como base desta norma. Concluindo, a norma 14 é fundamental para garantir que os ativos intangíveis sejam reconhecidos e apresentados corretamente nas demonstrações financeiras. A aplicação desta norma melhora a transparência, a comparabilidade e a fiabilidade das informações financeiras, permitindo uma melhor tomada de decisão pelos gestores, investidores e restantes utilizadores das informações contabilísticas. Irei terminar por aqui minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. No ano temos ativo com vida útil determinada. Estes ativos são amortizados sistematicamente. Explica cada linha reta, cotas descritivas, unidade de produção. Ou seja, são amortizações sistemáticas, que a amortização inicial quando o ativo está disponível para uso. O método deve ser
refletir o consumo de benefícios econômicos com métodos, linhas retas, cotas descritivas e unidade de produção. Revisão do período de métodos de amortização. A empresa deve rever periodicamente o método e o período de amortização para verificar se continuam adequados. Ou seja, a amortização, a empresa ou a entidade deve rever o período de amortização, o método de amortização, como revisão, pelo menos no final de cada período contabilístico. E como objetivo, ela deve ajustar mudanças do padrão do consumo dos benefícios econômicos. Ativos com vida útil indeterminada. Não são amortizados, mas devem ser testados anualmente quanto à imparidade. Não são amortizados e devem ser testados anualmente quanto à imparidade. A vida útil deve ser revista em cada período contabilístico. Caso deixe de ser indeterminado, passa a ser amortizado. Perdas por imparidade. Existe imparidade quando o valor contabilístico é superior ao valor recuperado. Ou seja, quando temos a quantia escriturada ou quantia recuperada, ou reconhecimento de perda. Abates e alienações. Quando os ativos é vendido ou deixado de gerar benefícios, deve ser retirado da contabilidade. Não gera mais benefícios econômicos, ganhos ou perda. Diferença entre o valor líquido da venda ou quantia registrada. Divulgações. Todas essas informações devem aparecer nas demonstrações financeiras para garantir transparência. Ou seja, as demonstrações financeiras devem divulgar vida útil dos ativos, métodos de amortização, em quantias registradas, perdas por imparidade, revalorizações e restrições e garantias. Também importância com a garantia de transparência e fiabilidade das informações financeiras. Aqui podemos, como ilustra a imagem, temos exercícios práticos, que um ativo intangível com vida indeterminada está escriturada no ano de 2016 por 250 mil. O teste de imparidade efetuado em 2017, que o valor recuperável era de 150 mil. Em 2018, o valor recuperável passou para 209. Aqui dando temos exemplos práticos. Um ativo intangível com vida indeterminada estava estruturada no ano de 2016 por 250 mil. O teste de imparidade efetuado indicou em 2017 que o valor recuperável era de 150 mil em 2018. O valor recuperável passou para 290 mil. Pretende-se efetuar o lançamento contabilístico aplicável nos anos 2017 e 2018, assumindo a sua taxa de RPS de 32%. Temos a resolução de dados. Ativos em 2016, 250 mil.
valor recuperável de 2017, 150 mil, valor recuperável de 2018, 290. Usando o cálculo, temos o cálculo da imparidade igual ao valor menos o valor real, que a imparidade temos 250 menos 250, que é 100 mil. Lançamento do ano 17. Temos acesso 4, perdas por imparidade, 444, ativos intangíveis. O lançamento do ano 2018. Temos a 39 imparidade acumulada de investimento de capital, 394 ativos intangíveis, 140 mil. Acreditar 74 reversões de império, a 7424 ativos intangíveis, a 140 mil. O histórico pelo valor recuperável. É acréscimo dizer o que são ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são recursos econômicos que não possuem existência física, mas têm um valor para a empresa e acumulam gerações de receitas futuras. O contrato dos ativos tangíveis, como edifícios, máquinas e viaturas, os ativos intangíveis não podem ser vistos ou tocados. Temos exemplo de software de gestão, marcas comerciais, patentes, direitos do autor, licença franquias e direitos de exploração. Hoje muitas empresas possuem mais valor nos seus ativos intangíveis do que nos seus ativos físicos. Exemplo, a empresa de tecnologia depende mais dos seus softwares e marcas do que de edifícios ou equipamentos. A importância dos ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são importantes porque acumulam a competitividade da empresa, melhoram a imagem da organização, geram receitas futuras, protegem inversões e reconhecimentos, facilitam a expansão dos negócios. Sem esses ativos, muitas empresas perderiam vantagens no mercado. Por que foi criada esta norma? Antes de existir a norma, muitas empresas registravam ativos intangíveis de formas diferentes. Isso causava falta de uniformidade, dificuldade de comparação entre empresas, demonstrações financeiras menos fiáveis. A norma 14 surgiu para criar regras comuns e melhorar a qualidade das informações contabilísticas, para organizar e esclarecer todas as bases que a norma requer como formas detalhadas. Como características do ativo intangível. Para ser considerado ativo intangível, deve possuir identificabilidade, pode ser separado à empresa. Temos o controle, a empresa deve controlar os benefícios futuros, benefícios econômicos, deve gerar receitas ou reduz custos. A ausência da substância física, não possui forma lateral. A diferença entre ativo e intangível. Ativo tangível. O ativo tangível possui forma física e o ativo intangível não possui forma física. Temos exemplos de ativos tangíveis: máquinas, viaturas, edifícios e equipamentos. As intangíveis temos softwares, patentes, marcas e licenças. São coisas que não podemos tocar, mas as tangíveis possuem formas físicas. Essa comparação costuma ser muito perguntada pelas empresas ou são exatamente usadas pela norma. O reconhecimento é uma das etapas mais importantes. A empresa só pode reconhecer um ativo intangível quando existem benefícios econômicos futuros prováveis. O custo pode ser mensurado com fiabilidade. Caso contrário, o gasto deve ser reconhecido como despesa. Benefícios econômicos futuros. O benefício econômico futuro pode surgir através de aumento de receitas. Temos um exemplo: uma patente exclusiva permite vender um produto sem recorrência. Redução de custos. Temos um exemplo também: um software reduz o número de trabalhadores necessários, melhorou a eficiência.
sistemas autorizados aumentam a produtividade. O goodwill apresenta o valor indicioso adicional associado à reputação da empresa. Pode resultar de boa imagem, carteira de clientes, qualidade de produtos, localização privilegiada. Por que não pode ser reconhecida quando é gerada internamente? Porque não pode ser separado, é difícil medir o seu valor, não exige fiabilidade suficiente. Pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa procura novos reconhecimentos, como exemplo de estudos científicos, investigações laborais, procura de novas tecnologias. Em todos os gastos são desperdício. Desenvolvimento. Transforma os resultados de pesquisas em produtos ou processos. Temos exemplo de criação de software, desenvolvimento de medicamentos e a produção de novos equipamentos. Pode ser reconhecido como ativos se cumprir os requisitos da norma. A vida útil. A vida útil apresenta o período durante o qual o ativo produzirá benefícios. Pode ser determinada quando existem limites reconhecidos. Tem um exemplo de licença válida por 10 anos. Determinada, não existem limites previsíveis. Uma marca muito forte no mercado. Fatores da influência à vida útil. Temos como evolução tecnológica, concorrência, mudanças legais, utilização, amortização. A amortização é um processo de distribuição do custo do ativo ao longo da vida útil. O objetivo é refletir o consumo de benefícios econômicos e evitar sobreavaliação dos recursos. Métodos de amortização. Temos como revisão linha reta. O valor é distribuído igualmente todos os anos. Temos exemplos de software que é equivalente a 100 mil, a vida útil de 5 anos, a amortização anual é de 20 mil. Cotas descritivas. É maior amortização nos primeiros anos, usada quando o ativo perde valor rapidamente. Unidade de produção. Baseia-se na utilização efetiva do ativo. Imparidade. A imparidade ocorre quando o ativo perde valor. Ou seja, as causas: obsolescência tecnológica, redução de procura, novos concorrentes, alterações legais. A consequência da imparidade por si só, ela diminui o valor do ativo, reduz o lucro da empresa, torna as demonstrações financeiras mais realistas. Como a revisão da imparidade, quando o valor recuperável aumenta novamente, parte da perda pode ser revertida. O objetivo é refletir a recuperação do valor econômico do ativo. Quanto à revisão e à importância da divulgação, a divulgação permite que os investidores compreendam a situação da empresa, credores avaliem riscos, gestores tomem melhor decisão. Vantagens destas normas: uniformiza procedimentos contabilísticos, aumenta a transparência, melhora a comparabilidade, fortalece a confiança dos investidores, reduz informações financeiras mais fiáveis. Os desafios da aplicação da norma é determinar a vida útil, avaliar benefícios futuros, calcular as imparidades, mensurar ativos gerados internamente, encontrar mercados ativos de revalorização como base desta norma. Concluindo, a norma 14 é fundamental para garantir que os ativos intangíveis sejam reconhecidos e apresentados corretamente nas demonstrações financeiras. A aplicação desta norma melhora a transparência, a comparabilidade e a fiabilidade das informações financeiras, permitindo uma melhor tomada de decisão pelos gestores, investidores e restantes utilizadores das informações contabilísticas. Irei terminar por aqui minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.